Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Oi, gente, tudo bom? Esse texto que eu acabei de ler se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 3, dos versos 15 ao 16. E é uma carta de João para a igreja de Laodiceia. E essas são palavras que o próprio Jesus disse em uma visão para João. E o tema do vídeo de hoje é posicionamento. Nós, como cristãos, temos uma missão muito importante nessa terra, né? Nós devemos ser sal e luz na vida das pessoas, mas mais do que isso, eu creio que nós precisamos ser pessoas posicionadas. O texto fala de uma igreja que não era nem fria nem quente, de uma igreja morna. E ser morno traz pra gente um conceito de pessoas que não se posicionam. São pessoas em cima do muro. E a grande verdade é que se você está em cima do muro, você já não escolheu o lado do Senhor, né? Nós precisamos nos posicionar, não podemos ficar em cima do muro. Nós nos posicionamos quanto a partidos políticos, quanto a time de futebol, quanto a diversos assuntos, mas como igreja nós precisamos nos posicionar baseados na palavra do Senhor. O mundo ele não brinca em serviço, o mundo ele é muito enfático em defender as suas ideologias, as suas ideias, os seus conceitos, e isso tem se adentrado dentro das igrejas, isso tem entrado dentro das famílias, porque nós como cristãos não nos posicionamos, e isso é muito grave. Ali Jesus disse, porque não são frios e nem quentes, estou a ponto de vomitá-los da minha boca. A Bíblia é clara em dizer que o Senhor ele rejeita pessoas que não se posicionam. Que nós não sejamos essas pessoas. E eu quis trazer esse vídeo hoje porque ontem eu estava ouvindo um podcast, um caso brasileiro, um caso de crime brasileiro que aconteceu, acho que na Bahia, se não me engano, de um garoto chamado Lucas Terra. O Lucas, ele era um menino evangélico, ele acreditava em Deus e o sonho da vida dele era ser pastor. E eu não vou entrar em detalhes de denominação, se vocês quiserem depois pesquisar sobre isso. Tem muito conteúdo sobre esse caso na internet. E ele começou a frequentar determinada denominação grande no Brasil. E acabou acontecendo um crime ali com ele, mataram o Lucas. Não só mataram, torturaram o Lucas, tentaram ocultar o cadáver dele depois. E eu sei que é um tema pesado para se trazer num vídeo, mas eu acho que é importante porque fala sobre posicionamento. Ali o homem, um dos homens envolvidos na morte do Lucas, ele era um pastor que dava trabalho já dentro dessa denominação. E sabe o que eles faziam? Eles não se posicionaram. Eles trocavam esse pastor de cidade, mandavam ele para outra cidade, numa igreja da mesma denominação. Dizem que esse pastor, esse bispo, eu não sei o que ele era, ele tinha um apelido que era o secretário do diabo. E eu achei isso assustador, porque a gente vê fanatismo religioso, a gente vê muita coisa acontecendo, mas o que mais me chocou nesse caso foi a omissão da igreja. Eles não só não se posicionaram, como tentaram encobrir aquilo, para não manchar o nome da igreja. E aí depois é descoberto, os pais demoram acho que 20 anos para obter a justiça para o próprio filho, e aquela denominação, aquela igreja foi omissa. Aquela igreja não protegeu um garoto descrevem tão doce, puro e tão bondoso que só tinha o desejo de ser pastor e viajar pelo mundo levando as boas novas do evangelho. Esse caso me deixou profundamente chateada, mas também me trouxe um alerta de que como cristãos o nosso dever é nos posicionarmos, é não sermos omissos. Eu espero que vocês reflitam sobre isso também. Eu sei que é um tema um pouquinho pesado esse caso, e é mesmo, tudo o que aconteceu com aquele garoto, mas que sirva de lição para que nós possamos não encobrir os erros quando nós os virmos, seja dentro da nossa casa, seja dentro da nossa igreja.
nas escolas, os professores deixam bem claro que a obrigação da escola não é educar o filho, é apenas alfabetizar. A educação vem de casa, e eu concordo com isso. A nossa primeira formação, a nossa primeira essência, ela vem do nosso lar. Então, que enquanto pais nós não sejamos omissos. Enquanto professores também não, mas principalmente enquanto igreja. Nós somos parte de um corpo, onde o cabeça é Cristo. E para poder nos posicionarmos, nós precisamos conhecê-lo, conhecer aquilo que ele defende, aquilo que ele acredita, aquilo que ele tem por certo. E aí eu gostaria de deixar para vocês algumas coisas sobre o posicionamento em si, porque não adianta apenas nos posicionarmos. Porque para nos posicionarmos, nós primeiro precisamos saber nos posicionar, saber como, quando, onde. Para defender uma causa, para defender o que nós acreditamos, nós precisamos conhecer bem aquela causa. No ano passado, a minha filha, ela sempre trouxe muitos relatos da escola onde ela estava estudando e sobre como as ideologias estão entrando fundo mesmo na mente dos jovens, trazida por alguns professores. Então, cabe a nós, pais, ensinarmos em casa o certo. O exemplo da nota falsa, né, no comércio, eles não ficam ensinando as pessoas como é tatilmente uma nota falsa, eles ensinam como é a verdadeira, para quando o funcionário ele se deparar com uma nota falsa, ele identificar rapidamente. Assim deve ser o nosso ensino, que nós possamos ensinar as verdades do Evangelho, para quando eles ouvirem algo contrário, eles saberem, opa, isso não é verdade, não é nisso que a palavra de Deus se baseia. Então, para nos posicionarmos, nós precisamos primeiro aprender como nos posicionar, por que nos posicionar. Nós precisamos entender aquilo que nós defendemos. E é o posicionamento que diferencia os cristãos de verdade dos frequentadores de igreja. Eu sei que é muito difícil quando um assunto ele é incômodo de nós tomarmos partido, mas a Bíblia deixou claro que Deus ele não está interessado em pessoas mornas, em pessoas em cima do muro. Quem está em cima do muro já escolheu o lado e não é o lado de Deus. Conhecer a palavra de Deus e aquilo a que ele defende é importante para nos posicionarmos, saber como, quando, onde, mais do que nos posicionarmos, como nos posicionarmos. Porque se nós não sabermos argumentar, falar, nós perdemos a nossa razão. E principalmente também nós precisamos dar um bom testemunho, porque de nada vai adiantar o nosso posicionamento se a nossa vida não condizer com aquilo que nós estamos defendendo. Eu costumo dizer que as ações elas valem mais do que as palavras, porque dizer eu posso dizer qualquer coisa, mas fazer é completamente diferente. Então a nossa vida ela deve ser esse testemunho vivo. Eu não me lembro quem disse certa vez que nós devemos pregar o tempo todo. E se necessário com palavras, ou seja, a nossa vida, as nossas ações, a nossa atitude, ela deve falar mais alto do que as nossas palavras, do que aquilo que sai da nossa boca. É o nosso comportamento, o nosso caráter, a maneira como nós vivemos a nossa vida. E por último, nós devemos nos posicionar, nos lembrando que Jesus ele disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. É a nossa função, é a nossa missão fazer diferente. É a nossa missão não nos calarmos se uma injustiça for cometida. A nossa missão não é encobrir erros para defender a nossa reputação. Nós não precisamos defender a nossa reputação. Para isso nós já temos um advogado, que é o próprio Senhor. Mas é a nossa função ir atrás da verdade. Travar uma verdadeira guerra pela verdade. E não compactuar com a mentira, seja ela dentro das igrejas, das grandes instituições religiosas, mas sempre pautados na palavra de Deus, trazer à tona aquilo que está oculto. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Esse assunto tem me incomodado enquanto eu estava pensando em trazer ele, eu senti até um frio na barriga, mas se o Espírito Santo me incomodou, eu creio que vai fazer sentido para alguém. E é isso, eu espero que você possa refletir sobre esse assunto e que você possa ser uma pessoa posicionada no Senhor. Fiquem com Deus, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!